encontra, muitas das vezes, a ajuda que você gostaria. Olhando como criança, eu vou lembrar do Pequeno Príncipe. Quem de vocês já leu o livro do Pequeno Príncipe? Vocês lembram bem? No capítulo 21, no diálogo entre o príncipe e a raposa olha para ele e diz o quê? Você tem que aprender que o essencial é invisível aos olhos. Nós vamos discutir o essencial e o invisível. E como às vezes o invisível é essencial. Vocês querem saber? Tapem o nariz e a boca por 3 minutos, por favor. Vamos lá. O invisível é essencial para a sua vida. Se você ficar mais que 3 minutos, você começa a ficar roxo, começa a ficar em mal-estar. Porque o invisível que está aqui, o oxigênio no nosso ar ambiente, a 21%, mantém a nossa vida, é a verdadeira alimentação nossa, aquilo que você come no almoço, no jantar. Tem gente que come várias vezes ao dia, né? Dá para ver. Eu já tinha pedido cadeira de 80 em vez de cadeira de 40 para caber a população mais moderna, não é? No mundo todo a obesidade passa a ser um grande problema. Então, o essencial, o invisível, passa a ser essencial na vida de nós todos, não é? E a depressão é uma doença que muitas das vezes é preciso entender que ela vem como um mal invisível. Ela vai tomando a sua vida, os acontecimentos que você vive, as suas alterações biológicas, a menopausa, as doenças cardíacas, a diabetes, as comorbidades, vão levando você ao estágio de envelhecimento, a sua aposentadoria que é péssima, uma série de situações em que você caminha ao longo da vida e vai tendo situações depressivas, situações difíceis. Se você não enxergar o essencial, o que é o essencial, não é? Nós poderíamos dizer que para muita gente o essencial é isso aqui. Ixi. O essencial seria uma redezinha, não é? A famosa sombra e água fresca, não é? Se quiser entender melhor, vocês estão conseguindo chegar no fundo? Aqui é uma praia. Isso, a luz está tirando um pouquinho do foco, é só isso. Para nós o conceito de felicidade, o que é? O máximo de alegria e zero de sofrimento, não é assim? Ah, eu sou muito feliz porque tudo dá certo, para mim nada dá errado. Você errou de planeta. Aqui é um planeta de provas e expiações. São 5 categorias dos mundos. Os mundos primitivos, provas e expiações, os mundos felizes, os mundos puros, dentro da sequência normal, os mundos adiantados, evoluídos. Nós ainda estamos só na 2ª categoria de mundos. E ainda a Terra tem focos de mundo primitivo, onde o ser luta pela sua sobrevivência. Então, se realmente você quiser viver a vida assim, você não entendeu o que é a vida. A partir daí, quando você sofre qualquer agravo, qualquer situação diferente dessa, você se transforma num ser infeliz. De alguma forma, dentro dos seus 100 bilhões de neurônios que estão lá, existem mais neurônios na sua cabeça que estrelas do universo. Você já pensou nisso? No universo conhecido, existem mais neurônios na sua cabeça que estrelas do universo. Só que eu não uso. Esse é o grande problema, não é? Eu não uso os neurônios que estão aqui para ampliar o meu entendimento, ampliar o meu conhecimento, e com a idade ainda mais, eles vão morrendo um pouquinho, o que vai dificultando o entendimento, a compreensão, o raciocínio. Todas as funções cognitivas do cérebro vão se alterando. Então a mente, que pertence ao espírito, não consegue mais coordenar o corpo de forma adequada. Então surgem os sintomas da doença: a tristeza, a angústia, a solidão, o abandono, todo esse relaxo com a vida pessoal, que foi aqui muito bem narrada pelos colegas, e eu procuro uma solução. Qual é a primeira solução que nos vem à mente? Medicamentos, não é? Pena que a luz está... Mas medicamentos. Então a minha ideia imediatamente é buscar medicamentos. Esses medicamentos são compostos por quê? Por moléculas químicas.
Então eu vou acreditar que de alguma forma a solução para o meu problema é uma solução química, não é isso? Todas as moléculas que compõem os medicamentos vão causar alterações no meu organismo e vão trazer a felicidade tão esperada. Essa foi a propaganda do Prozac, não é? Quando foi criado, seria a pílula, a molécula da felicidade, que traria a resposta para os milhões de depressivos. Mas não é bem assim. Muita gente toma o remédio e não se sente tão bem quanto gostaria. Então vamos procurar métodos, então, um pouco mais invasivos, não é? Como se a gente pudesse abrir a cabeça, não é? E lá dentro alterar o que não está funcionando, não é verdade? Existem colegas que buscam esse tipo de abordagem terapêutica, não há dúvida. Em muitos casos de doença mental, tem necessidade de muitas situações pela agressividade, pela violência. Então, seria uma validade até, sim, acreditando que tem alguns casos que sejam indicados. Mas o que se mostra nessa figura? Que a mão que está fazendo o processo é uma outra mão, que não pertence ao próprio indivíduo. Se ele precisa de uma cirurgia da alma, quem tem que fazer essa cirurgia é ele mesmo. Ele será o seu próprio cirurgião da alma. Então, reforma íntima enquanto espíritos nada mais é que usar o bisturi do conhecimento espírita para arrancar dos recessos de nossas almas nossas vivências infelizes, que trouxeram o passado ainda tormentoso, mas trabalhando bem no presente eu construirei um futuro melhor. Ficou claro toda a evolução da ideia do tratamento que nós podemos nos submeter? Se nós pudéssemos então, em vez de operar a cabeça, fotografá-la dentro, tentar entender o que cada um tem dentro de si. Uns vão achar água de coco em grande quantidade, outros água mineral, outros eu não falo não é verdade? Eu respeito a todas as pessoas aqui presentes. Se nós fizéssemos essa viagem para dentro de nós mesmos e fotografássemos a nossa consciência, por isso é que eu digo que a depressão é um colapso da consciência, porque o indivíduo simplesmente perdeu a vontade de viver, não sabe mais quem é, quer viver sozinho, sem nenhum outro tipo de atividade, ele perde toda a capacidade de concentração, de memória, de execução, de aprendizagem. Então a sua consciência, que é esse sentido maior dentro da sua alma, está em colapso. Por isso que a depressão é uma doença da alma, não é apenas uma doença do corpo. Isso ficou bem claro para vocês, que a solução química pode, em alguns casos, principalmente nos casos mais leves, ser suficiente. Então eu posso usar fitoterapia, lembrando o lítio, eu como homeopata, uso lítio carbônico, auro metálico, valeriana, califosfórico, auro metálico, como eu já disse, sulfuro, uma série de medidas vômica para advogados, é um remédio excelente, não é? Essa coisa de querer saber mais que os outros, eu é que sei o que é melhor, eu que digo o que é bom, taca nos vômica nele, que ele melhora. O Sérgio Moro está assim por falta de nos vômica. O Gilmar Mendes não, aí já é um caso patológico. Aí já é um caso patológico, diferente. Vamos pular um pouquinho. Então, se eu pudesse abrir a minha mente, lá internamente, fotografar a mim mesmo, eu veria que eu tenho uma constituição muito acima da constituição orgânica. Eu sou um espírito imortal. Eu estou o corpo, mas eu não sou o corpo. Eu estou matéria, mas eu não sou matéria. Eu sou um espírito imortal criado por Deus, como nos diz Leon Denis, maravilhoso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O espírito é uma partícula de essência divina projetada no mundo material. Então nós somos uma partícula da essência divina, que temporariamente estamos aqui, encarnados na nossa vida atual. Vivemos outras vidas e viveremos outras vidas.
O nosso destino não é construído por ninguém, senão nós mesmos. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. E se eu estou vivendo hoje uma situação depressiva, é porque de alguma forma eu mesmo criei essas situações que eu estou vivendo hoje. A menopausa, o problema da tireoide, um problema genético são consequências e não as causas. As causas verdadeiramente estão dentro da minha personalidade, da minha maneira de ver o mundo, de querer que todos se submetam à minha vontade. Então, se não quer fazer o que eu quero, eu fico doente. E aí todo mundo faz o que eu quero, não é, Luiz? Você acabou de falar isso? Eu não sei dominar vocês pela força, eu domino pela doença. Eu fico doente e aí todo mundo faz o que eu quero. Então vejam como a doença, muitas das vezes, tem um caráter completamente diferente do que é a verdadeira mensagem que a doença tem. Toda doença tem uma mensagem dentro dela. É como aquele biscoitinho chinês. Você já comeu biscoitinho? Você abre lá dentro, o que é que tem? Uma mensagenzinha escrito. Olha o que está escrito em cada depressivo. Olha, se você é depressivo e for se olhar no espelho, isso está escrito na sua testa. Mude para evoluir. Mude para evoluir. Vocês estão vendo o casulo aqui? Esse casulo e essa borboleta são a mesma estrutura. Um estava ali dentro depressivo, com medo, fechado, não queria explorar seus potenciais virtuosos, não queria se abrir para a luz, não queria se expor, não queria assumir a sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Não, ele preferia ficar com medo, fechado, cheio de doenças, cheio de problemas, e dessa forma, pela compaixão alheia, continuaria a viver, sofrendo, indeterminadamente, esperando que a mudança viria de fora e nunca de dentro. Quando então, sem que a própria lagarta soubesse, inicia-se um processo de transformação dentro dela, e ela se transforma nessa borboleta maravilhosa. E isso é o recado que a depressão está dando para você. Saia do seu casulo, largue de se sentir doente, culpado, medroso, ansioso. Lute para ser feliz. Felicidade é algo que deve ser conquistada. A felicidade não cai na cabeça de ninguém, a não ser um bilhete da Mega Sena agora que eu joguei, não deu 150 milhões, senão eu não estaria aqui, tá certo? Já teria pego ido embora, põe outro para fazer a palestra, eu fui embora, tchau, me ame, aí vou eu, tá certo? Mas não deu, então estou aqui fazendo a palestra, tá certo? Mudar para evoluir é o recado que todo depressivo está escrito na sua testa. Quando você olhar no espelho, é essa mensagem que o mundo espiritual está dizendo a você. Mude, se esforce, lute, conquiste. Ah, doutor Marco, mas é tão difícil. Sim, é difícil, mas você conseguirá. Você está no momento certo, porque a doença só aparece quando o indivíduo está no momento certo. Tanto que o depressivo não é quem quer, quem pode. Então a doença já é um significado que você pode, porque senão você não estaria doente. Deu para entender esse raciocínio claro? Que o indivíduo, como Deus é justo e todas as aflições têm uma causa justa, Ele não iria dar a você uma aflição sem que você tivesse condições de vencê-la. Ah, mas quando que isso vai acabar? Depende. Essa resposta ninguém tem. Ninguém sabe o erro, o arrependimento, a expiação. Todo o sofrimento tem a duração do sofrimento que eu causei em outras pessoas. Então esse sofrimento durará em mim o mesmo tempo do sofrimento, da somatória dos sofrimentos que eu causei em outras pessoas. Não durará um dia mais. Assim como um aluno que recebe o diploma, ele não volta para a escola. Assim como um doente que recebe alta do hospital, ele vai embora, ele não fica no hospital. Então a minha dor, o meu sofrimento durará exatamente o tempo que ela me for útil.
A doutrina espírita associa a dor a um grande objetivo educacional. A dor, na verdade, não existe enquanto palavra única. Ela é o despertador, liberta dor, transforma dor. É só você pegar a palavra dor e pôr na frente. A dor transforma, a dor liberta, a dor desperta. Então é isso que a dor está fazendo em você. Ela está tentando te transformar, ela está tentando te libertar, ela está tentando te acordar, não é? Dá vontade de pegar o despertador quando a gente está com sono e fazer o quê? Jogar lá longe, não é? Hoje, como é o celular que acorda muita gente, não dá para jogar porque a gente depende dele o dia inteiro. Então, até para acordar, não é? Então, a dor é outra mensagem que está escrita para cada um de nós, que é preciso viver esse momento tão importante da reforma íntima. Aí nós temos o pensador, não é? A estátua do pensador lá tentando encontrar que caminhos conquistar a sua reforma íntima, que caminhos conquistar, como eu vou trabalhar para fazer a transformação dos meus sentimentos. Sem a transformação dos meus sentimentos, não adianta tomar Prozac, fluoxetina, Dalmadorme, Roipinol, hipérico, homeopatia, fitoterapia, tomar passe, água fluidificada, desobsessão, apometria. Não adianta nada disso se não houver a transformação dos seus sentimentos. Mensagem de Aulus, Instruções Psicofônicas, mensagem 41. Quem tem esse livro em casa, por favor. Aulus diz claramente: o pensamento, os sentimentos moldam os pensamentos, que estimulam as ações. Então, o bom sentimento gera o bom pensamento e geram boas ações. Então, a mudança tem que vir dos nossos sentimentos. Se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou invejoso, se eu sou ciumento, não adianta tomar remédio nenhum. Adianta tentar mudar os meus sentimentos. É claro que eu vou fazer tudo isso junto. Eu preciso do remédio, eu preciso do passe, eu preciso da água frutificada. Mas o tratamento fundamental é interior, é profundo dentro de nós. É um convite à mudança, é um convite à evolução, que muitas das vezes nós resistimos. E muitas pessoas dizem para mim: doutor Marco, mas não existe também os processos depressivos de causas espirituais? Sim, como não? Nós somos os primeiros a reconhecer. Só que a maioria dos médicos, aí minha grande crítica aos médicos, a doutora Marlene, quando me convidou em 1992 para falar no Congresso de Transcomunicação Espírita, na época eu estava na Associação Médico Espírita com ela, e meu tema foi mediunidade e medicina para os médicos. Se você quer fazer um diagnóstico, se o seu paciente está obsedado ou não, você precisa desenvolver mediunidade. Enquanto profissional médico, enquanto psicólogo, quem é psicólogo, quem é da área da saúde aqui, levante a mão, por favor. Vocês já tentaram desenvolver mediunidade? Já tem mediunidade desenvolvida? Não? Quem não tem, eu convido. Quem tem, me diga se eu estou errado ou não. Não melhora a qualidade do diagnóstico? Você não se sente mais confiante quando você ora, põe uma fotografia ali do Dr. Bezerra ao seu lado e entra no consultório e começa a receitar? Você não se sente mais confiante sabendo que os amigos espirituais estarão ao seu lado, ampliando sua capacidade diagnóstica, ampliando sua capacidade terapêutica? A senhora não se sente assim? É o sexto sentido de todos nós. Todos nós nascemos de alguma forma com a pineal com mais ou menos cristais de apatita, segundo a teoria de Sérgio Felipe de Oliveira, apresentada no Congresso Mundial em Portugal. Isso favoreceria a ressonância magnética do pensamento dos espíritos, e então nós captaríamos a onda mental dos mentores com mais facilidade. A pessoa entra, às vezes eles já falam: precisa tratamento espiritual. Ela nem abriu a boca, ela nem falou nada. Ela entra, depois a gente conversa. Ela entra e senta, pronto.
às vezes os espíritos vêm antes. Você vai atender a pessoa, já entrou o mentor, já entrou o trabalhador que está acompanhando ela, e fala isso para ela. Ora, se você usa o sexto sentido, você não está muito mais adaptado dos que usam 5? Então desenvolva o sexto. Aproveite, é de grátis. É de grátis, não cobra nada as casas espíritas para que você frequente o COEM, o desenvolvimento espírita, não é? Então você, enquanto profissional da área da saúde, tendo essa antena, essa tomografia aí que eu passei, não é? Que às vezes a gente olha no paciente e vê ele desse jeito e não do jeito que ele é. Então aumenta a nossa capacidade de ajudá-lo. Ah, mas e os obsessores? A gente vê eles também. Você só não vê coisa bonita, não. Você vê muitas vezes coisa pesada. Então, nesse ponto, a nossa Ivone Pereira sempre foi clara em dizer que o mundo espiritual, não é no planeta que nós vivemos, milhões e milhões de espíritos nessa condição. E que precisam ser ajudados. Muitas das vezes o sucesso do tratamento do depressivo está em tratar o seu obsessor. Porque ele é a vítima e não o encarnado. Infelizmente, muitos de nós, no qual eu me incluo, temos um passado violento, agressivo, destrutivo. Não éramos assim. Éramos completamente diferentes. Erramos, como todos. Merecemos chance de recuperar? Sim. Mas para se recuperar tem um preço: sacrifício, renúncia, abnegação, luta, trabalho sem cessar, até o limite das suas forças. Trabalho físico, familiar, da profissão normal, e também trabalho voluntário, dedicado a nossos irmãos mais necessitados. Aí sim eu estarei tratando os meus problemas e ajudando outros irmãos a tratarem. A obsessão de encarnado para encarnado, está aqui o que o Luiz falou, era essa foto que você precisava ter mostrado, Luiz, olha lá. O encarnado e o desencarnado, o encarnado e o encarnado influenciando um diretamente no outro, causando um processo obsessivo também, não é? Terminando então a minha apresentação, quando se fala em mediunidade, eu gostaria de saber se algum de vocês já se sentiu assim. Você vai lá no centro espírita e o cara fala para você, você tem mediunidade. Aí você faz exatamente essa cara, olha. Exatamente essa cara. Você fala, ih, meu Deus do céu, será mesmo? Será que eu preciso fazer? Se eu vou lá não gosto, não me dou bem como monitor, tem uma pessoa na minha classe que eu não gosto, ela é barulhenta, ela chora, ela é triste, é meio doente. Claro que ela é meio doente. De alguma forma a presença dos distúrbios são comuns em todos nós. Por isso que nós estamos ali para tratar. O centro espírita, dentro das suas 5 funções, é um hospital, é um templo, é uma escola, é um lar, tem inúmeras funções para todos nós, cada um dentro da sua realidade, mas não deixa de ser o hospital das almas encarnadas e desencarnadas. Então, quando nós somos estimulados a trabalhar esse lado espiritual, é o momento para que cada um de nós abra essa janela de oportunidades, né? Aqui a gente vê a janela, que é a nossa pineal, que está ali brilhando, querendo trabalho, querendo oportunidades, senão os obsessores ocupam ela no lugar dos mentores, não é? Porque ela está ali já prontinha para iniciar o seu trabalho mediúnico, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade que a Casa Espírita nos dá e desenvolver esse trabalho através da comunicação. Muitas das vezes essas almas que estão conosco podem ser trabalhadas, ajudadas, e a nossa depressão, coincidentemente, melhora terrivelmente. Então, em termos de tratamento, nós teremos aqui toda aquela técnica que já foi colocada pelos outros colegas, a fitoterapia, então o hipéricum, a ginkgo biloba, muitos medicamentos podem ser usados da fitoterapia, a própria passiflora, que o Dr. Bezerra receitava muito, da homeopatia, nosso querido Samuel Hahnemann, como eu falei, o auro metálico, o califosfórico, argento nítrico, calcária carbônica, sulfuro, nus vômica, são remédios muito bem indicados como tratamento da depressão. Sem dúvida nenhuma, o passe
Você pode dar o passe no doente em qualquer hora, em qualquer lugar? Claro que não. No meio da rua, não. Mas se você tiver o mínimo de assim, possibilidades, não se furte a dar um passe a ninguém. Não se furte. Às vezes aquela pessoa está precisando tanto. Eu tinha uma colega médica espírita, dava plantão comigo, eu pediatra, ela ginecologista, e ela estava na terceira gravidez dela e sonhava toda noite que a criança dela ia nascer com deficiência mental. Ela entrava no plantão e começava a chorar, desesperadamente. E eu, o que eu ia fazer com a Regina? Regina, pelo amor de Deus, para de chorar, você está atendendo aí na porta. Como é que você vai atender as pessoas chorando desse jeito? Mas ela chorava convulsivamente quando me via. Ela é espírita, eu também espírita. Quando ela me via, ela começava a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, estou parecendo cebola. A mulher me vê e começa a chorar. Não pode ser isso, tem que arrumar um jeito aqui, não é? Então, quando ela entrava, eu já pegava na mão dela, íamos num cantinho assim, onde tinha lá o depósito de material de limpeza, pegava um banquinho, punha lá e eu dava passe, né? Para ela poder ir trabalhar, para poder atender os pacientes. E assim foi. 9 meses depois nasceu uma criança linda, maravilhosa, que não tinha doença nenhuma. Então o passe é um elemento importantíssimo em qualquer situação, porque ele depende do seu amor, ele depende do seu carinho, da sua compaixão pela dor do paciente. Eu me lembro muito um outro caso de 5 anos, quando o menino entrou convulsionando no pronto-socorro, Paulo César, me lembro até hoje. Ele entrou convulsionando no pronto-socorro, no braço da mãe, que passou na frente de todo mundo. Eu fechei a porta, deitei-o na maca e fui pôr o estetoscópio para escutá-lo. Ele dizia assim, eu quero matá-la. 5 anos de idade. Ele dizia, eu quero matá-la. Eu não sabia o que fazer naquele caso. O obsessor da mãe envolvia aquele